Garotinho do Titi, vamos lá. Primeira parte, raciocínio lógico. Começando quente, tabela do P, tabela de referência. Fala para mim. É isso aí, garotinho. Fala com vontade. Tabela do quê? Lembrando que essas tabelas são tabelas de referência, não é isso? Tudo que a gente precisa é observado dentro dessas tabelas. Show? Quais são os nossos conectivos? O E, qual o nome dela? Isso. O OU, qual o nome dele? O OU, disjunção. O nosso C, então, que é quem? E o C, somente C, que é quem? Cada conectivo tem a sua regra, né, garotinho? Qual é a regra verdadeira? Perfeito. Aonde tem verdadeira? Aqui. Não tem mais nenhuma. Então, se a regra é para ser verdadeiro e não tem mais verdadeiro, todo o restante vai ser o quê? Falso. Qual é a regra do OU, garotinho? Então a gente procura sempre a regra. Opa. É falso que eu fiz, garotinho. Eu tenho um par de falsos aqui, não é isso? Se só aqui é falso, o restante é o quê? Ou, a nossa disjunção exclusiva. Qual é a regra dela? Elas são diferentes só no meio de campo, não é isso? Se só são diferentes aqui, ó, verdadeiro com falso são diferentes, falso com verdadeiro são diferentes. Onde elas são iguais, elas são o quê? A nossa condicional, que é o que cai mais em prova. Isso é falso quando aparece. É a única que a ordem importa. Tem que ser exatamente nessa ordem. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Em que linha que ela está? Eu até gosto de anotar aqui. Na segunda linha. Se só ali ela é falsa, todo o restante é o quê? E por último, a bicondicional. Bicondicional. Se aqui é diferente, aqui são o quê? Iguais. Uma é o contrário da outra. A gente vai aprender na parte de negação que a negação do ser somente ser é o ou, tá bom? Então aqui elas são verdadeiras. Onde elas não são verdadeiras são o quê? Show? Lembraram? Maravilha. Garotinho do Titi. A tabela é fácil. O problema é onde que a gente começa a criar as tabelas, que também vai ser fácil do mesmo jeito. Só que você vai ter que colocar na sua cabeça que para criar uma tabela, você precisa de quem? Da tabela, porque você tem que respeitar todas as regras dessa tabela. Se eu colocar qualquer uma daqueles conectivos, P e Q, P ou Q, P ou Q, P, C então Q, P, C somente CQ, você já tem a tabela montada. A tabela está ali. O problema é quando você pede uma tabela nova ou então coloca uma negação de um termo. Aí fica diferente. Se eu falar assim para você, garotinho, me dá a tabela do P e P.
Não tem isso ali. Ali é sempre P com quem? Com Q. Mas é tudo que a gente aprendeu, garotinho. Não muda nada. Canta para mim a tabela do P. Perfeito. O que ele vai usar depois de novo? P. De novo. Qual é a tabela do P? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Garotinho, que conectivo é esse? E. Chama a criança aqui, ó. Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então vamos procurar esse encontro de verdadeiras. Não muda nada. A regra é a mesma, nada muda. São verdadeiras, sim ou não? São verdadeiras? São verdadeiras? São verdadeiras? Não. Pronto, está aqui a nossa resposta. Criamos a tabela do P e P. Detalhe. Nós teremos um nome específico por resultado das tabelas. Quando você tem uma tabela que todos os seus resultados são verdadeiros, a gente chama de tautologia. Se apareceu tudo verdadeiro, também pode aparecer tudo o quê? Falso. O nome dessa criança vai ser contradição. E quando você tem resultado diferentes, não me importa a quantidade de verdadeiro ou falso, basta um ser diferente. O nome dela vai ser contingência. Quais são os nomes? Fala para mim. Tautologia, contradição e contingência. De novo. Tudo falso é o quê? Resultados diferentes. E tudo verdadeiro? Perfeito. Essa daqui. Garotinho. Contradição é se for tudo falso, 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 falso. Eu tenho 2 verdadeiros e 2 falsos. Não são iguais. Então é o quê? Contingência. Eu posso ter 3 verdadeiros e 1 falso. Também é a contingência. O que eu posso falar para você de imediato? Todos os resultados da tabela verdade original são o quê? Contingências. Viu como é que é fácil? É só fazer o que ele fala e aplicar a regra do conectivo. Que, se então que. Garotinho do Titi, qual é a tabela do que? Fala para mim. Perfeito. Repara, eu coloco o primeiro conectivo, depois eu coloco o segundo conectivo, regra, show? Também vai ser o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro? Por último, eu aplico a regra. Vem para cá, chama o conectivo, garotinho. A primeira coisa que eu faço é marcar a regra. Qual é a regra dessa criança? Falso quando aparece o quê? Vera Fischer. Procura o Vera Fischer aqui. Tem Vera Fischer? Não, não tem. Vê se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Não tem. Se não existe essa resposta falsa, todas as respostas serão o quê? Verdadeiras. Show de bola? Se todas as respostas são verdadeiras, o que a gente tem aqui? Foi o que deu para fazer. Aquilo ali vocês já têm. Então, é só para copiar isso daqui. Show? Velocidade. Tabela verdade vai ficar no quadro até acabar essa aula. O tempo inteiro ela vai ficar ali para servir de norte para gente. Velocidade. Bem, deu para tudo, muda o se ambientar. Garotinho, pega a folha onde está escrito tabela verdade. Olha aqui. Essa parte é bem tranquila. Você só tem que acreditar o seguinte, que você tem que montar o que ele pede e usar a regra. Usa a regra, garotinho. Coloca isso na sua cabeça. Questão número 3. Letra A. Ele coloca assim para você, ó. P, se somente se,
Não o que aí? É Q ou P? P de papai? Ah, professor, apareceu alguma coisa diferente. Não tem problema. Monta o que a gente viu. O primeiro, o segundo e, por último, o conectivo. Show? Qual é a regra dessa criança aqui, garotinho? Ser somente ser, a regra é verdadeira quando são o quê? Iguais. Pronto, eu já tenho a estrutura montada. Show? Qual é a regra do P? Fala para mim. Verdadeiro, verdadeiro. Qual é a regra do não P? Para aí. Esse símbolo é o conectivo unário. Representa a negação. Se representa a negação, você tem que trocar o sentido. O que era verdadeiro vira o quê? Falso. E o que é falso vira o quê? Verdadeiro. É só isso, é só trocar. Então, ó, esses dois caras vão trocar, vai ficar falso, falso. E esses dois caras vão ficar o quê? Verdadeiro. Agora, isso aqui não muda de jeito nenhum. O resultado da tabela, a regra da tabela não muda de jeito nenhum. Qual é a regra da tabela? Verdadeira quando são o quê? Iguais. Procura ver se tem par de iguais. Tem par de iguais? Não. A regra fala verdadeira quando são iguais. Se eu não tenho iguais, então eu não tenho verdadeiros. Se eu não tenho verdadeiros, tudo que vai aparecer aqui é o quê? Se tudo é falso, qual o nome dessa criança, garotinho? Opa! Contradição. Vou fazer mais uma para ambientar vocês, aí a gente vai começar a sentar o cajado. Como é que é a letra B? P e Q. Ah. Ah. Perfeito. Vocês conseguem enxergar que você tem dois exercícios de um só? Tem esse exercício aqui e tem esse exercício aqui. O que a gente faz? A gente não resolve sempre o que está dentro do parêntese primeiro? Então eu vou isolar. Esse camarada aqui, eu vou falar que é o primeiro resultado. Esse camarada aqui, eu vou falar que é o segundo resultado. E no final, eu vou simplesmente fazer isso. Ó. O primeiro resultado, sem então o segundo resultado. O resultado desse cara, aplicado com esse conectivo, com o resultado desse cara. Show? Vamos resolver aquilo ali. Tabela do P, garotinho. Fala para o Titi. É isso aí. Tabela do quê? Beleza. Quem é que está unindo os dois conectivos? O E. Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são... Garotinho, chama a regra em cima. Não fica com preguiça. Por quê? Você trocar uma regra não custa nada. Mas no momento que você escreve, você não troca. Show? Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são? Aquelas são verdadeiras. Tem uma mais verdadeira? Então, todo o restante vai ser o quê? Falso. Quem eu achei aqui? Fala para mim. Esse cara aqui, que é quem? O meu primeiro resultado. Então, eu vou falar, achei meu primeiro resultado e ele está aqui. Ficou como? Verdadeiro, falso, falso, falso. Até aqui foi? Usando a mesma lógica para o outro. Olha aqui. Tabela do P. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Que conectivo é aquele? Qual é a regra do OU, garotinho? Chama a criança. Falsa quando as duas são o quê? Não, 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 não. Aqui as duas falsas. Se só aqui é falso, todo o restante é o quê?
Quem que eu acabei de achar? Quem eu chamei de quem? De R2. Até aqui foi, galera? Sim ou não? Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar esse cara e vou colocar aqui. Quem é o R2? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ó, esse aqui foi o primeiro resultado e esse aqui foi o segundo resultado. Qual é a regra do conectivo condicional? Falso quando aparece? Vera Ficha? Vera Ficha? Vera Ficha? Vera Ficha? A Vera Ficha faz com que o resultado fique falso. Se eu não tenho nada falso, tudo vai ser o quê? Então aqui é o quê? Verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Qual é a minha resposta? Cinco minutos para copiar. Eu vou resolver as outras letras, aí eu vou começar a passar as questões e vocês vão fazendo, tá bom? Primeiro é só introdução. Garotinho, foca no titio aqui. O que essas duas sentenças têm de diferente da anterior? Tem a negação. Toda vez que você tem uma negação que ela antecede o parêntese, o que ela manda você fazer? Você vai resolver isso aqui tudinho e no final você troca o resultado. Beleza? Você só troca o resultado. Continua sendo a mesma coisa. No final, você achou seu resultado, o que era verdadeiro vira o quê? Falso, o que era falso vira verdadeiro. Só isso, mais nada. Se você entrar numa de querer trocar aqui dentro, vai dar merda. Por quê? Toda vez que você troca o cara aqui dentro, também tem que trocar o conectivo. Aí tem regra própria de negação. Então, basta trocar o resultado. Vamos lá, garotinho. Ih, rapaz, aquele ali se escondeu, hein? Depois a gente pega. Garotinho, ó, tabela do P, fala pra mim. Verdadeiro. Tabela do quê? Show de bola, garotinho. Esse cara aqui é o nosso R1, não é isso? Qual é o conectivo que une os dois? Condicional. Qual é a regra da condicional? Falso quando aparece. Procura a Vera Ficha. Não, olha aqui uma. Não, não. Então tudo vai ser o quê? Foi? Agora eu vou atacar o outro. Tabela do P. Tabela do Q. Qual é o conectivo que une os dois? Ou, só que, olha o que eu vou fazer. Já marquei. O que eu coloquei ali? A negação. Para quê? Exatamente. Já para marcar o que eu tenho que fazer. Que eu não vou dar mole, entendeu? Então vamos lá. Garotinho, tabela do P. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do quê? Cada conectivo tem a sua regra. Regra do ou. Falsa quando as duas são o quê? Não, não, não. Tá aqui, ó. Se só aqui é falso, todo o restante é o quê? Fala, meu garoto. Até aqui foi? O que eu tenho que fazer agora, galera? Trocar o sentido. Então é só trocar. Quem era verdadeiro vira o quê? E quem era falso virou o quê? Então esse aqui foi o meu R1. Esse aqui foi quem? R2. Coloca R1, R2. Quem é que une os dois conectivos? O E. Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são o quê? Copia essa criança para cá, garotinho. Verdadeiro,
falso, verdadeiro, verdadeiro. A outra, falso, 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 verdadeiro. Regra do E, verdadeira quando as duas são? Olha aqui, tem um par de verdadeira? Tem. Se só essas são verdadeiras, todo o restante é o quê? Está aqui nosso resultado. Qual o nome? Contingência. Foi? Beleza? Vou resolver a outra também. Tá legal? Vamos aprender na marra. Tem sim, tem um montão aí na folha, fica tranquilo. Tabela do P, garotinho. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do que, garotinho? Show de bola. Que conectivo é aquele ali? Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são o quê? Aqui vai ser o quê? E o resto vai ser o quê? Esse foi o meu o quê? R1. Foi? O símbolo de negação tá onde? Do lado de fora, antes do parênteses. Beleza, garotinho. Olha para cá, criança. Como é que vai ficar? Tabela do P. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do Q. Que conectivo? E o que eu tenho que fazer depois? Perfeito? Então, aqui vai ser verdadeira quando são o quê? Show de bola. São iguais? Não, não são iguais? Quem não é igual é o quê? Mas o que que aquele símbolo ali pede para nós executarmos? Perfeito, inverter o resultado. Então, o que era verdadeiro vira o quê? O que era falso vira o quê? Nós acabamos de achar o segundo resultado do que a gente chama de quem? R2. Então, aqui, o nosso R1 ficou verdadeiro, falso, falso, falso. O nosso R2 ficou o quê? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Até que foi? Qual o conectivo que está juntando os dois itens? O E. Chama a criança. Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são o quê? Vê se tem verdadeiro. Não, 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 não. Se não tem nada verdadeiro, tudo é o quê? Nome dessa criança. Manda ver. Pia. 10. Isso. Vamos lá. Tabela do P. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do quê? Qual é a regra da condicional? Falso quando aparece, Vera Fischer, lembrou? Procura aqui, ó. Vera Fischer está aqui. Peguei esse resultado e chamei de R1. E tracei ele para cá. Fase 1 concluída. Vamos para outra, fase 2. Toda vez que tem um símbolo de negação antes do parêntese, ele está falando assim para você, ó, nega o resultado. Quando ela está do lado de fora, é para negar o que você achou. Tá legal? Tabela do P, tabela do Q, tá? E a tabela do OU. Qual é a tabela do OU? Falso quando as duas são o quê? Fiz. O que eu tenho que fazer? Negar o resultado. Então, tudo que era verdadeiro vira falso e quem era falso vira o quê? Verdadeiro. Esse foi o segundo resultado que eu chamei de R2. Tá aqui. Agora, quem está unindo os dois conectivos? Qual é a regra do E? Verdadeira quando as duas são? Então, procuro os verdadeiros, que só acontece na última que está aqui. Foi? Um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto.
Quem conseguiu fazer a 5 deu qual a resposta? Tautologia, contradição e contingência, foi isso a ordem? Essa foi a bravo. Letra A, contingência, contingência e contingência. Ih, o negócio tá feio, hein? Ninguém se entende, hein? Vocês estão se enrolando nesse negócio de estar dentro do parênteses e fora do parênteses, hein? Fora, nega o resultado. Dentro, nega o cara que ele tá falando. É só isso. Não inventa, garotinho. Tautologia? Não tem essa resposta não, garotinho. Não. O negócio tá feio, hein? Sei lá. Aí, a porrada tá comendo. Tô gostando de ver, hein, garotinho. Estão tentando fazer. É pra errar mesmo, garotinho. Porra, garotinho. R3, R4, o negócio tá ficando violento, hein, garotinho? Conta. O negócio tá violento mesmo, hein, garotinho? Bem, vamos lá. Quando você tem um confronto de um cara do lado de fora e do parêntese, quem você tem que resolver primeiro? Parêntese. Vamos resolver o parêntese primeiro? Tabela do P, garotinho. Verdadeiro, verdadeiro. Show de bola. Ele fala não que e ele bota o conectivo ou. Qual é a regra do ou? Falso quando as duas são o quê? Falsas. Dica aqui para você não errar esse tipo de questão. Ele está mandando você negar o quê, não tá? Tá? Qual é a tabela do quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quando você nega, você troca. Então como é que vai ficar? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Se você se enrolar, faz o seguinte, ó. Como é que é a tabela do quê, sem negar? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu faço uma cola pequenininha. Show? Coloco a cola, agora eu troco. Então como é que vai ficar o quê? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto, troquei a negação. Agora, a regra não muda. A regra não muda de jeito nenhum. Ela é falsa quando as duas são o quê? Procura as duas falsas, olha elas aqui. Não, não, não. Então todo o restante vai ser o quê? Verdadeiro. Esse camarada aqui é o nosso R1, show? Então quem que eu achei aqui? R1. Repara, o P vai se comunicar com quem? Então vai ficar P se comunicando com R1. Tabela do P, tabela do R1, conectivo condicional. É falso quando aparece o quê? Vera Fischer. Tabela do P, garotinho. Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do R1. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é a nossa regra? Falso quando aparece Vera Fischer. Não é, não é, não é, não é. Nenhum momento eu tenho Vera Fischer, então eu não tenho nada falso. Se nada é falso, tudo vai ser o quê? Se tudo é verdadeiro, recebemos o nome de tautologia. Galera, vou dar 2 minutos para o pessoal que está vendo enxergar o que tem que fazer para resolver ali o item 2, depois o item 3. Velocidade, por favor. Me interessa que vocês façam. Bem, garotinho. Vamos lá. PC, então P.
tabela do P, condição. Qual é a regra dessa criança? Falso quando aparece o quê? Vera Fischer. Vamos comigo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O outro P, como é que fica? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A regra está aqui. Eu tenho que procurar a Vera Fischer. Eu tenho Vera Fischer aqui dentro, garotinho? Não. Se eu não tenho Vera Fischer, eu não tenho nada falso. Então, tudo passa a ser o quê? E esse camarada pra gente é quem? R1. Cara, tem caras que explicam assim, tem vários professores que explicam de várias maneiras. Tem uns caras que fazem um tabelão grandão, vem fazendo. Eu particularmente não gosto, eu prefiro assim que vai mais tranquilo. E o bom é o seguinte, se de repente você errar, fica mais fácil de você conferir onde que você errou, tá legal? Porque tá no passo a passo, tá escrito bonitinho. Então agora eu preciso fazer R1, centão, P. Tabela do R1. Quem é a tabela do R1? Isso, tudo verdadeiro, qual o nome? Tautologia, né? O P. Tabela do P. O P a gente sabe. Qual é o P convencional? Verdadeiro, verdadeiro. Condicional. Falso quando aparece, Vera Fischer. Ó, eu tenho uma Vera Fischer aqui e tenho outra Vera Fischer aqui. Isso aqui é uma o quê? Contingência. Quem acertou essa? Levanta o braço aí pra me ter uma noção. Como é que já melhorou, garotinho? É só isso, cara. Não tem nada, não tem nenhuma questão que seja diferente dessas que nós fizemos agora. É só pegar com calma e ir fazendo, tá bom? Aqui, o P vai se relacionar com esse cara. Então, primeiro a gente tem que resolver esse cara aqui. Show? Olha para que tabela é essa daqui, garotinho? P então Q. Se você é um cara que está estudando, não tem nem que perder tempo. Essa tabela já está pronta. Vai ficar o quê? Está prontinha, só colocar ela ali e resolver. Só que às vezes vocês não enxergam isso. Mas vamos no talento devagarzinho? Vamos resolver o R1? Tabela do P vai ser o quê? Verdadeiro, verdadeiro. Tabela do Q vai ser o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Isso aqui é falso quando aparece o quê? Vera Fischer. Vera Fischer está na segunda linha. Todo o restante vai ser o quê? Esse aqui tem R1. Agora, o meu R1 vai se relacionar com o quê? Ok? R1, então, Q. Show. R1, Q, então. Quem é o R1? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Quem é o Q? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Regra do C, então. Falso quando aparece o quê? Vera Fischer. Vê se você tem Vera Fischer aqui. Tem aqui embaixo, não é isso? Tem outras? Não. Então, o nosso resultado final dessa sentença aqui ficou sendo esse cara aqui, ó. Resultado final. Até aqui foi? Agora a gente tem que pegar o quê? O P e se relacionar com esse cara aqui. Tabela do P se relacionando com o resultado final. Então vai ficar P, resultado final. Que conectivo é esse? Isso, falso quando aparece, Vera Fischer. Qual é a tabela do P? Fala para mim. Verdadeiro, verdadeiro. O resultado final, como é que é? Condicional. Qual é a regra? Falso quando aparece? Procura ver se tem Vera Fischer aí. Não. Se não tem Vera Fischer, não tem nada falso. Se não tem nada falso, tudo é o quê? Verdadeiro. Qual o nome dessa criança, garotinho? Vai. Tira a foto, eu só vou dar 2 minutos para copiar.
tem que dominar isso daqui, porque a próxima aula de lógica são frases que você vai ter que colocar verdadeiro ou falso para ela e você vai ter que dominar a tabela. Se não dominar isso aqui, garotinho, esquece. Eu quero que vocês façam a questão número 4, uma tendência de prova.